por essa oportunidade que Deus nos deu de nós estarmos reunidos aqui mais uma vez nesse lugar e onde já tivemos bons momentos. Amém. E teremos bons momentos nessa noite. Amém. Cremos que o nosso Deus está aqui. Amém. Você crê que Ele está? Amém. Porque Ele está em você. Graças Amém? a Deus. Então é certeza que Ele está em mim, está em você, Ele está aqui conosco. Amém. E nós vamos adorar ao Senhor Jesus, nós vamos cultuar a Deus. Você vai fazer o seu culto. Você vai entregar a Ele a tua adoração, o teu louvor, e assim Ele vai receber a sua entrega. Amém? Amém. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante e vamos ter uma palavra de oração, orar a Deus para que Deus continue nos abençoando. Maravilhoso e eterno Deus, quão agradecido estamos, Senhor, por essa oportunidade Sim, de Senhor. nós estarmos aqui, Senhor, na casa do nosso irmão, e que a partir desse momento, do momento que nós nos sentamos e começamos a ouvir a Tua palavra, Senhor, esse lugar tem se transformado em uma igreja, Senhor. Esse lugar se transforma num templo, Senhor, onde nós o adoramos ao Senhor, Pai. Sim. E aqui, a cada irmão que veio aqui, Senhor, tem esse propósito no coração, de entregar a Ti o seu louvor, a sua gratidão, e esperamos que o Senhor fale com cada um de nós, Senhor, porque viemos ouvir a Tua voz. Abençoa os hinos qual nós vamos cantar, que o Senhor aceite a nossa adoração, a Tua palavra, Senhor, unja os nossos corações, unja os nossos ouvidos, Senhor, que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, podemos sentar. É uma felicidade grande, uma alegria no nosso coração e desta feita o irmão Júnior estar conosco, né, irmão Júnior? Amém. Eu fico muito feliz e agradecido a Deus, né? Graças a Deus. Por a sua presença aqui. Eu sei que o senhor é uma pessoa especial ali para a igreja de Goiânia e também ajuda nós aqui, né? Mesmo em alguma coisa, o senhor também ajuda nós aqui, estando lá nas transmissões, em tudo. E esse povo aqui que o senhor está vendo são pessoas que estão lá, aqui no sul, ouvindo quando é transmitido, mas tem a mão do irmão Júnior lá, irmão Joaquim, e todos, né, que fazem essa mensagem, esses programas, essas pregações chegar aos seus monitores e vocês poderem ouvir essas grandes mensagens. Com amanhã vão ouvir a escola dominical, que vai ser uma bênção especial para todos nós. Amém. E a gente fica agradecido a Deus. Nós vamos cantar uns hinos de louvor ao Senhor Jesus Cristo, que merece toda a honra e todo o louvor. Eu quero cantar o hino 139, nós vamos cantar Achei um Bom Amigo, Jesus o Salvador. Aqui está Mi maior. Eu vou ajudar, irmão. Glória a Deus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o rio, mais forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor no mal, a solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor no mal, solicitude
Deixei por ele tudo, os ídolos quem vem, ele faz intuição no coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma assim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente a quem me vê. Em torno de mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando, na glória ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar ainda o deixa eu me ver aqui, 183. Alvo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós faleceu. Bendito seja o seu sangue,
Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós cantamos e adoramos ao Senhor Jesus. Aleluia. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém. Amém? Amém. Eu queria, antes de nós adorarmos ao Senhor, eu queria dar uma oportunidade para você dar uma saudação aqui para os irmãos. Ô, pastor, Isso, vem cá. judia não. Não, você é de casa, é nosso também, viu? Amém. Eu fico muito honrado e agradecido a Deus. Uma saudação, um testemunho, eu já fico muito feliz por isso. Então, a gente conversando mais cedo, né? A gente tá lá de longe, vê falar do irmão Antônio, irmão João, tantos nomes, irmão Olívia. E a gente se sente assim, até um sentimento assim de assim, como somos indignos, né? A gente está lá numa cidade que tem uma igreja mãe, e quando a gente está reunido com os irmãos assim, é como tá todo mundo no mesmo espírito, na mesma ordem, na mesma fé. E a gente conversando aqui, por um momento eu pensei assim, o irmão contando da história dele ali do fígado, né? Mas Deus sabe, né, o propósito e tudo. Eu passei também por uma situação de saúde e a gente não sabe aqui qual é o propósito. Mas tem um propósito. E tem algumas coisas que nós não entenderemos nem ficaremos sabendo aqui. É verdade. Né? Só Deus sabe. E é um prazer, um privilégio. A gente tá lá, a gente conhece um monte de pastor, conhece um monte de igreja, mas eu não tenho o hábito de visitar, quando eu estou viajando, ir nas igrejas. Uma vez o pastor Joaquim orientou a gente, se puder, porque às vezes tem um pastor que aproveita, Aproveita para fazer um campo de batalha. Exatamente. Mas eu desejei estar com o pastor Vanderlei por 2 vezes, o ano passado e o ano retrasado, com a minha família, e não deu, não foi. Eu falei para o Ezequiel, Deus tem a forma dele fazer. Não era para mim estar aqui essa semana, era para mim estar em outro lugar. Aí vim para Florianópolis, esse final de semana não teve nada que fazer lá. Aí eu desejei, marquei com ele, vim e estou com vocês. Se vocês acham que a gente é especial, a gente não é nada. Especial são vocês. A gente está aqui, é gratificante ver, conhecer os irmãos e ver que a diferença só está no lugar. Nós estamos lá, vocês aqui, outros irmãos acolá e outros lá, mas é gostoso quando o Espírito ele é vivificado, né, Jesus, a palavra, a mensagem. Uma satisfação estar com vocês. Amém. O Senhor desejou, lá, o Senhor falou que deseja conhecer, quem sabe Deus poupou a vida do Senhor para que o Senhor pudesse realizar. Se foi, assim será. Amém. Amém. Né? Será um prazer, uma honra tê-los lá, recebê-los. E para a gente é um privilégio, é gostoso cultuar, né? É ruim ficar sozinho, às vezes. Eu me senti sozinho lá em Florianópolis, e aí eu dei vontade de vir para ter um culto com o senhor. Eu falei, tá vendo? Eu brinquei com o senhor lá em Goiânia agora, que Deus sabe e não foi programado, a gente está aqui. Mas a gente vai estar em outro lugar, que lá não terá mais a Deus. Uma próxima vez, estaremos todos juntos eternamente. E assim, irmão, siga firme. Amém. O Senhor tem lutas e vitórias. Todos nós somos assim. Amém. Tem coragem, tem fé, perseverança, que o nosso galardão não é aqui o nosso descanso. O nosso lugar é em outro. E estar com o pastor Vanderlei é uma honra, uma satisfação. E eu tinha esse desejo, Deus concedeu. Pena que a minha esposa não está aqui com os meus filhos. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui. Mas outra oportunidade, Deus vai permitir. Amém. É um prazer, tá? Vocês, a gente quando está lá, a gente lembra
é das pessoas que a gente conhece, os lugares e aqueles que a gente fica sabendo. Mas quando a gente vai ver, é gostoso. É onde estareis reunidos. 1, 2, ali eu estarei. É o que está acontecendo aqui. Amém. Prazer. Satisfação. Obrigado. Amém. Deus te abençoe ricamente. Graças. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Aleluia. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos cantar ainda mais um hino, depois somente crer, né? Vamos ouvir a palavra de Deus. Vocês têm algum hino com as crianças? Não? No final vocês vão cantar, tá? Vamos aqui cantar o 228, Irmãos amados e resgatados. Vamos cantar esse hino depois somente crer. Tudo é possível. Irmãos amados e resgatados, Segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. no nome santo, alegre canto, Eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivem unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. no nome santo, alegre canto, Eu fui lavado, aleluia, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. irmãos amados, purificados, Sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados, no nome santo de Jesus. no nome santo, alegre canto, Eu fui lavado,
Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, já temos cantado hinos de louvores ao Senhor. Sim, Jesus. E agora nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco. Nos colocamos diante do Senhor, sabendo que não somos nada sem o Senhor, Pai. E que todo homem desapareça e que somente o Senhor possa aparecer no nosso meio, Pai. E possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Unja os nossos lábios e também o nosso coração, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante para nós lermos a Bíblia no livro de Números, no capítulo 27. Nós vamos ler essa escritura, onde nós estamos meditando na mensagem Israel e a Igreja, e nós vamos seguir falando sobre esta mensagem, né? E contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os canadeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E o Senhor Jesus continue abençoando a porção da sua palavra. Poder sentar-nos. Nós estamos meditando nessa mensagem há uns quantos cultos. O pastor Jonas está pregando na escola. E essa série tem sido algo de Deus para nós. Falando exatamente o tempo que nós estamos vivendo e como Deus trabalhou com Israel, a maneira que Ele está trabalhando conosco. E isso tem nos ajudado muito, esse paralelo. E que Deus nos ajude a nós olhar para as coisas boas que aconteceu com Israel e olhar também para as coisas ruins que aconteceu e nós não tomar o mesmo caminho. E isso é uma coisa muito profunda e maravilhosa de nós meditarmos nisso. E o profeta de Deus, nessa mensagem, ele fala algo importante para nós no parágrafo 50 dessa mensagem. Nós estamos vivendo num tempo de muita personificação do cristianismo. E ele fala aqui, no parágrafo 50, ele diz: personificação, irmãos. O mundo está cheio disso hoje, de personificações. E ele diz: a igreja está cheio disso. Deus tenha misericórdia. A gente vê o mundo lá fora, mas nós ver a igreja. Graças a Deus nós ouvimos essas coisas, e quando fala igreja, o povo, o que está acontecendo, você dá glória a Deus por isso. Aleluia. Porque você se enquadra naqueles que não estão envolvidos com isso. Amém. Você está fora disso. Amém. Então, graças a Deus por tudo isso. Amém? Pelos acontecimentos. Como lá havia 2 milhões de pessoas que saíram do Egito e chegaram na sua trajetória, somente 2 entraram lá. E eles murmuraram, eles fizeram tantas coisas, aconteceu na sua jornada. E você diz,
todos aqueles acontecimentos aconteceram e você diz 1 em 1 milhão. E você vê que isso está acontecendo da mesma forma, nós estamos vivendo no mesmo paralelo de hoje. Aqui nessa cidade, milhões de pessoas, um aqui, outro ali, cidades que não existem, e você fica pensando, eu sou um deles. Amém. Um daqueles que está ali de pé, perseverando, lutando, e estamos rumo à terra prometida. Amém? Então isso é maravilhoso nós pensar nisso. Então você vê, o mundo está cheio de personificações. A igreja está cheia de personificações. Mas você está do outro lado. Aleluia. Você não está do um lado. Satanás está do lado da personificação. Você está do outro lado. Glória a Deus. Aleluia. Então isso dá uma alegria no nosso coração. Nós ver essas coisas, o profeta de Deus nos mostrar isso. E você olhando e pensando nisso, ouvindo, dizendo, eu não estou nessa personificação carnal das igrejas. E ele diz, há uma coisa. Agora, para encurtar, observe. Um professor, um grande professor na Bíblia, outro dia no rádio, disse a cura divina era do diabo. Olha só, um pregador do rádio disse a cura divina do diabo. Que o diabo fez cura divina. Quero que você me mostre a escritura onde o diabo fez uma cura. Nós temos prova que Deus cura. Amém. Amém? Deus está curando ainda. Graças a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Então ele diz, onde foi alguma vez prometido por ele? Deus disse, eu sou o Senhor. Salmo 103, verso 3 diz, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Aleluia. Todas. E Jesus disse, se Satanás expulsa Satanás, então seu reino está dividido contra. Ele não pode fazer isso. Ele não pode expulsar a si mesmo. Então toda cura, não importa de onde venha, vem somente de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, mas eu fui no médico, o médico me deu um remédio bom para mim, ele me deu uma injeção, mas quem que é o curador? Quem que guiou aquele médico para dar aquele remédio? Vem de Deus. Amém. Glória a Deus. Toda coisa boa vem de Deus. Amém. Aleluia, Ele é a fonte de toda cura, de toda bondade, vem de Deus. Agora observe uma coisa, que o profeta vem mostrando para nós algo muito importante, falando sobre esses personificadores. E ele diz assim, ó, veja, observe esses mágicos. Eles podiam trazer os piolhos lá em Israel, lá no Egito, melhor dizendo, quando Deus veio através de Moisés, que ele lançou aquela vara, aqueles magnos, aqueles personificadores estavam lá para tentar fazer as mesmas coisas. Eles lançaram as suas varas, o que surgiu lá? Serpentes. E o profeta vem dizer assim, eles podiam trazer piolhos, mas não podiam tirar os piolhos. O nosso Deus tira. Amém. Aleluia. Eles não podiam curar. Eles podiam realizar um milagre, mas não podiam realizar a cura. A cura está em Deus somente. E quando eles pediram sarna, olha só, porque eles eram imitadores, personificadores. Eles pediram sarna. Os egípcios também tiveram sarna. E eles disseram, este é o dedo de Deus. Sim, o irmão Brano diz, aleluia. Eu penso naquele dedo de Deus. Se pudesse abrir um olho cego com o seu dedo. Este é o dedo de Deus. O dedo de Deus pode fazer muitas coisas.
simplesmente, antes da fundação do mundo, ele pôde colocar o seu dedo para você. Amém. Esse é meu. Glória a Deus. E aqui está você. Amém. Aleluia! É o dedo de Deus. Agora o profeta vem dizendo, esse é o dedo de Deus. Se pudesse fazer todas essas coisas, veja o que ele fez com o seu dedo. Ele curou os doentes e ressuscitou mortos com o seu dedo. Todas as coisas ele fez com o seu dedo. Mas quando ele foi atrás de uma ovelha perdida, olha o que Deus faz. Ele não usou o seu dedo. Ele colocou nos seus ombros e trouxe para dentro. Aleluia. Esse é amor. O amor de Deus faz por nós. Amém, Jesus. Aleluia! Glória Que a Deus. segurança, diz o profeta. Uma ovelha perdida no seu ombro, carregando, ele tem nos carregado. Aleluia! Não o seu dedo, ele não usou. Ele usou o seu ombro para embalar a sua ovelha. O irmão Júnior falando que muitas coisas acontecem na nossa vida. E é uma permissão de Deus. O profeta fala na mensagem A Dispensação da Era Gentílica. Ele diz que um pastor amava tanto a ovelha que ele chegou a quebrar a sua perna. Ele disse, mas que pastor cruel. É um pastor cruel esse pastor que quebra a perna da ovelha. Para que quebrar a perna da ovelha? Aí o profeta também continua dizendo, ele diz, é que aquela ovelha, ela não estava muito obediente. E ele queria que ela ficasse perto dele. Ele queria fazer um pouco de carinho para ela. Então, ele quebrou a perna, para que então ela pudesse carregar. E muitas vezes, irmão, Deus permite certas coisas na nossa vida, é porque Deus quer nos carregar. Ele quer nós perto dele. Se tem uma coisa que família gosta, é estar perto um do outro. O pai não gosta do filho estar perto dele? Eu tenho meu filho morando longe, mas como dá saudade. Eu queria que estivesse aqui comigo. Você não quer, amor? Eu queria que estivesse aqui. É tudo que nós queremos. É verdade. Agora imagina nós com um pai terreno. Agora você pensa o nosso Deus. Ele quer nós perto dele. Aleluia. Aleluia. Ele quer perto dele. Às vezes nós saímos um pouquinho longe dele. Com as nossas atitudes, com nossa maneira de agir. Mas ele vai lá, quebra a perna. E aí ele quer carregar. Daqui a pouco ele está carregando você. Glória a Deus. Então nós temos que dar graças a Deus por tudo. Por essa luta, por essa dor. Que às vezes está doendo. Mas você dá graças a Deus. Aleluia. Porque todas as coisas, quando nós começarmos a entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida é para o nosso próprio bem. Porque nós somos filhos. E filho, ele é provado, ele é testado. Porque nós vamos receber a adoção de filho. É diferente. Então por isso que nós sofremos, por isso que nós luta, labuta, mas não tristes. E nunca abatidos. Porque nós sabemos e entendemos que tudo que acontece é para o nosso bem. Amém. Aleluia, isso é maravilhoso, irmão. Porque a mensagem do profeta nos traz isso, essa segurança, que realmente nós estamos num caminho e nós estamos rumando à eternidade. Então o profeta continua dizendo, ele usou o seu ombro para embalar. Agora observe, então Deus, depois de colocar Moisés em ordem, olha só, Deus tem o trabalho de colocar as pessoas em ordem, ele é especialista nisso. Filho, irmão, nunca vai ficar desorientado aí se você é filho de Deus. Porque Deus vai dar um jeito de trazer. Amém? Amém. Você não fica preocupado, a gente fica preocupado assim, meu filho saiu da igreja, fez isso, fez aquilo. Mas se ele é filho de Deus, Deus tem um jeitinho. Amém. Aleluia. O profeta diz que Moisés, ele sabia como domar Moisés. Tu acha que ele não sabe como nos domar? Como nos colocar em ordem? A
única coisa que nós temos que saber é que nós temos certeza que somos filhos. Amém. Amém. Filhos de Deus. Então o profeta diz, Deus, depois de colocar Moisés em ordem, deixar pronto, ele enviou os sinais, e então o último sinal, nós vimos ontem à noite, foi a morte. E descobrimos, esta é a morte espiritual da igreja, a última praga. Irmãos, o que a gente está vendo neste mundo e os acontecimentos é justamente isso. Morte espiritual. As pessoas estão vivas e mortas ao mesmo tempo. Então o profeta diz, a morte espiritual na igreja, a última praga. A igreja está secando, sendo sufocada, isso mesmo. Estamos vivendo em um tempo horrível. E você vai ficando assim, você não fica assustado com isso. Você fica feliz. Porque está mais perto. Amém? Você está mais Glória a perto Deus. da nossa redenção. É. Você vê os acontecimentos e diz, graças a Deus. Porque você está mais perto. Então veja, como a igreja, os antigos que costumavam realmente ter vitória, hoje estão sendo derrotados. Mas você é antigo, não é? Amém. Quantos anos você está nessa batalha? Você está derrotado? Eu sou mais forte. Amém. Amém. Porque você é filho de Abraão. Glória Filho de a Deus. Abraão não desiste. É. Filho de Abraão não volta atrás. E não é qualquer coisa que nos derruba. Aleluia! Você fica mais forte. Quanto mais tempo demora, mais forte Abraão ficava. É. Aleluia! É a mesma Glória a coisa que tem acontecido com nós. Quanto mais tempo você olha, eu fico agradecido a Deus por vocês, por mim. Eu já faz 45 anos que estamos nessa jornada. E eu não estou nem um pouquinho desanimado. Eu estou bem animado. Amém. Aí você vê esses veteranos, irmãos veteranos, animados. Isso nos anima, porque nós nos encostamos uns nos outros. E vocês são jovens, sabem disso. Olham para nós, veem que nós estamos com vontade de viver. Vontade de seguir adiante, forte, firme na É, fé. glória a Deus. A nossa fé nunca pode estar em declínio, sempre tem que estar subindo cada vez mais. Aleluia. Nós olhamos para o nosso corpo cada vez mais fraco. É. Fraco, fisicamente, mas espiritualmente. Oh, meu irmão, você é um guerreiro, você é forte. Amém. Amém? É isso que Deus tem feito de Glória. nós. Então veja só, você vê essas coisas. Os antigos, o que está acontecendo? O irmão Brando está falando sobre o paralelo da igreja. Os antigos que costumavam realmente ter vitórias. Você vê quantos barcos naufragados. Não tem mais aquele desejo de servir a Deus, de ser um cristão. Estão sendo derrotados. Mas você para lá. De um milhão tem um aqui. Amém. Que não está derrotado. Glória a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Tempo de morte, tirando o sangue da frente da porta. O sinal ainda está na sua porta. Graças a Deus. Amém? Amém. Você entra num lar, num cristão, você vê lá o sinal. Ainda está na porta. Glória a Deus. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. Mais adiante eles chegaram, o profeta do parágrafo 56, eu gosto de ler as mensagens, meditar, parágrafo por parágrafo. Isso é maravilhoso. E cada vez que você lê, você vê algo bem novo para nós. Porque a mensagem do irmão Brando, ela não é velha, a palavra não é velha. Nunca vai ficar velha. Nós vamos ler, nossos filhos vão ler, e vão ver que isso é novo. Nós ouvimos um programa de rádio hoje ao meio-dia. Gente, que programa maravilhoso. Ensinamentos para nós. Novo. Programas de 1980 sendo novo para nós. Nós estamos lá, vamos no encontro de pastores. Chegamos lá, muitas pessoas ficam, para que nós ouvir programa? E lá para ouvir programa. Irmão, é o que dá o alimento para nós, a sustentação.
tem nos sustentado e continua nos sustentando. Graças a Deus. Sentamos lá, ouvimos o programa, aquilo fala perfeitamente para o momento e a hora que nós estamos vivendo. Amém. Saímos de lá já. Esse encontro foi um dos encontros que, para mim, se nós voltássemos embora do primeiro programa, eu já estava satisfeito. Eu já tinha pagado o meu combustível e a minha estadia toda. Porque foi falado sobre o arrebatamento. E a noiva tem que estar num patamar, numa plataforma de ser raptados. E se nós não estivermos preocupados com isso, irmão, não adianta nós estar em lugar nenhum. Porque nós precisamos estar prontos para ser raptados. A qualquer momento, a qualquer hora. Nós não sabemos o dia e a hora, mas temos que estar prontos. Aleluia. Prontos para ir embora desta terra. Mas continua o profeta dizendo, mais adiante eles chegaram à rocha ferida. Observe, quando eles chegaram à rocha, eles tinham necessidade. Moisés feriu a rocha com a vara, foi aonde paramos ontem à noite. Feriu a rocha com a vara, e a vara era a vara de julgamento de Deus. E ele feriu a rocha, e havia uma fenda do lado esquerdo da rocha. E quando os filhos de Israel ficavam com fome, olha só o que essa rocha produzia: água e comida. Aqui o profeta de Deus está dizendo isso. Veja só. Quando os filhos de Deus ficavam com fome, eles foram lá. Uma colmeia, uma abelha entrou lá e fez uma colmeia. E eles tiravam mel da rocha. Olha só o que Deus providenciava para eles. Tudo que eles precisavam estava na rocha. Glória a Deus. Tudo que você precisa, irmão, o profeta diz que essa rocha é Cristo. Amém. Tudo que você precisa está em Cristo. O que você precisa agora? O que você tem necessidade nesse exato momento? Ah, eu preciso disso. Eu preciso de uma cura. Eu preciso ser um melhor cristão. Eu preciso fazer algo. Eu preciso... o que você precisa? Tem a rocha. Cristo é essa rocha. Ele tem tudo que você precisa. Então veja, eles tinham mel na rocha. Tudo que eles precisavam estava na rocha. E a rocha seguia a igreja. E a rocha era Cristo. E quando eles estavam com sede, eles bebiam da rocha. Quando eles estavam com fome, eles comiam da rocha. Onde quer que eles fossem, a rocha seguia eles. Glória a Deus. Ô irmão, você não é feliz por isso? Amém. Todo esse trajeto que nós estamos caminhando, a rocha tem seguido. Graças a Deus. Aleluia. Nós nunca ficamos com fome. Que tipo de fome, irmão? Se Deus supre todas as nossas necessidades, vocês ficam 30 dias sem ver o pastor, mas ele tem alimento da rocha para vocês todos os dias. Deus providenciou algo que você liga, ouve o mesmo programa que eu ouço. Glória a Deus. A mesma fonte que eu me alimento, você também se alimenta. Graças a Deus. Então nós somos nutridos. Nós temos tudo que nós precisamos. Nós estamos vivendo um tempo de fartura. É mesmo. Você ouviu essas histórias, irmãos, dos irmãos andando, viajando no começo da mensagem para trazer um livrinho, um mimeógrafo, que era simplesmente uma apostila de uma mensagem. Meu saudoso pai, quando aceitou a mensagem, ele carregava uma mensagem no bolso, única mensagem, véu adentro. E ele lia e relia a única mensagem. E Deus sustentou por todos esses anos. Aqui Aleluia. estamos de pé por ter ouvido essa mensagem. Amém. Ele supriu e ele ainda supre. Amém. Ele ainda está suprindo. Ele ainda está nos cuidando. Estamos voltando, irmão. As mesmas coisas que aconteceram no princípio estão acontecendo nesse exato momento.
A gente vê as situações que estão acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo todo. Mas você dê graças a Deus por você ter esse alimento, essa rocha te acompanhar. Aleluia. A rocha é Cristo, ela não nos abandona nunca. Ela Graças supre. a Deus. Aleluia, graças a Deus. E nós precisamos disso agora. É nos alimentar, comer disso. Não vamos esperar a coisa acontecer para nós começar a correr atrás, não. Agora é o momento de nós desfrutar do que Deus tem nos dado. Aleluia. Desfrute de tudo que Deus deu. Você tem discernimento de Deus para ouvir o que é correto. Amém. Então ouça o que é correto, se alimente Amém. do que é correto. E você vai ver como você vai crescer espiritualmente. Nós temos que chegar à plataforma de ser raptados. E nada mais. O resto é resto. Eu não estou interessado em outras coisas, a não ser no estar numa plataforma de ser raptados. Glória a Jesus. E essa mensagem, esse ministério que Deus nos deu aqui nesse país, tem essa condição de nos levar a essa plataforma. Eu creio nisso, de coração. Amém. Aleluia. Então vamos só mais um pouquinho aqui, o profeta vem dizendo para nós. A rocha seguia Israel e a rocha era Cristo. E quando eles estavam com sede, tinha água para eles. Quando eles estavam com fome, tinha comida na rocha. Onde quer que eles fossem, a rocha seguia. E a rocha ainda está seguindo a igreja. Glória a Deus. E Cristo, a rocha que estava no deserto, observe, a mesma rocha. Não é de se admirar que quando ele entrou em Jerusalém, eles disseram, faça eles se calarem. Quando Jesus entrou lá, e aquela multidão seguia, gritando, louvando a Deus. E eles disseram, faça esse povo calar. Olha só, ele disse, se ele se calar, a rocha, as pedras clamarão. Que foi aquilo? A pedra principal angular veio rolando entre as pedras. Algo tinha que acontecer, rolando, clamando. Quando a mulher que tinha o fluxo de sangue por tantos anos falou com a rocha, aquela mesma rocha, olha a necessidade dela, falou com a rocha trouxe cura para ela. Aleluia. Instantaneamente. Glória. Quando Lázaro estava morto, Marta falou com a rocha. Ô, irmão, isso pode acontecer, Deus está levando a noiva a esse ponto. Pode acontecer de uma pessoa morrer no nosso meio. Nós temos testemunho de um irmão, diácono da igreja lá. Nós estávamos pregando a mensagem, falando, gente, você tem que estar preparado, é agora. Não chegar na hora do desespero, você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Você tem que estar pronto agora. E o filho dele estava andando de bicicleta, pulou numa certa altura, caiu, bateu a cabeça, estava lá, sangrando pelo nariz. Gente de todos os lados, pela boca, gente de todos os lados, pensa, morreu. Nosso diácono, irmão, lembrou da pregação. Chegou lá, disse, Senhor, o Senhor deu meu filho, mas eu estou pronto agora. Se o Senhor vai levar, não sei, mas eu creio que o Senhor pode levantar ele agora. O menino levantou de pé. Aleluia. É antes. Você tem que estar pronto para essa hora. Que você precisa estar pronto. Não chega a hora que você está, a necessidade chega. Você diz, meu Deus, e agora? Você lembra, meu Deus, eu tenho que acertar isso, eu tenho que acertar aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer isso. Nós estamos vivendo um mundo que nós precisamos estar bem agora com Deus. Que Deus nos ajude a isso. Glória a Jesus. Mas a rocha nos segue. Amém. Aleluia. Você tem necessidade e Ele está pronto para te ajudar. Aqui o profeta diz, Lázaro estava morto.
Marta falou com a rocha e ela trouxe ressurreição. Quando ele estava sobre os mares tempestuoso, o pequeno velho barco balançava como uma rolha de garrafa no meio do mar. Uma mulher me disse há muito tempo atrás, disse: irmão Brana, ele disse, Jesus não era mais que um homem comum. Disse, ele era um profeta, mas você tenta fazê-lo dele Deus. E eu disse, ele era Deus ou ele era um enganador? E ela disse, ele era um homem, era um bom homem, ele era um filósofo, mas ele não podia ser Deus, ele não era divino. E eu disse, ele era divino e ele tinha que ser divino. E se ele fosse um homem, ele teria nascido de um parto sexual, mas ele nasceu de um parto virginal. Então ele era o sangue de Deus. A Bíblia diz, somos salvos pelo sangue de Deus. E ela disse, eu vou provar para você que ele não era mais que Deus, não mais do que um profeta, e ele não era divino. E eu disse, se você puder provar pela Bíblia. E ela disse, eu o farei, diz o profeta. Ela falou, eu o farei. E eu disse, vamos ouvir a sua escritura. E ela disse em São João, capítulo 11, quando Jesus foi ao túmulo de Lázaro. E eu disse, eu me lembro. E eu disse, ela disse, ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou. E eu disse, isso é verdade. E eu disse, o que isso tem a ver? O profeta, é profeta mesmo, né? O que isso tem a ver? Ela disse, isso prova que ele não era divino, porque ele não podia chorar e ser divino. Então eu disse, ouça, mulher, ele era Deus homem. Quando ele foi lá chorando, enquanto ele estava chorando, ele era um homem. Mas eu te digo, quando ele se endireitou e disse, eu sou a ressurreição e a vida, e ele falou com um homem que estava morto há 4 dias, seu corpo estava podre, e os vermes da pele estavam rastejando para dentro e para fora, a corrupção começou a conhecer o seu mestre, e um homem que estava morto há 4 dias se levantou e viveu novamente. Isto foi mais do que um homem falando. Isso foi Deus. Sim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele era um homem quando ele estava em cima de uma montanha naquela noite. Desceu olhando ao redor de uma árvore para encontrar algo para comer, uma figueira, tentando, e ele estava com fome. Ele estava com fome quando ele era um homem. Mas quando ele estava voltando, olhando para aquela árvore, ele era um homem. Mas quando ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000, isto foi mais do que um homem. Amém. Mais do que um homem. Isto foi Deus naquele homem. Sim, Senhor. Verdadeiramente ele era um homem quando estava deitado naquele barco. Ele era como uma rolha de garrafa e disse, eu vou te empurrar de um lado para o outro e fazer saltar para cima, para baixo. Não é muitas vezes que o diabo quer fazer com nós? Joga para lá e para cá. Mas se soubesse quem está no barco, eu não faria isso, não. Você sabe quem está no barco, né? Glória a Deus. E o profeta diz, eu vou te empurrar. O diabo pensou, né? Para lá, para cima, para baixo. 10.000 demônios do mar juraram que afogariam ele naquela noite. Mas quando ele colocou seu pé na proa daquele barco, ele disse, paz, aquietai-vos. E os ventos e as ondas obedeceram. Isto foi mais do que um homem. Isto foi Deus. Amém. Sim, Senhor. Quando ele morreu no Calvário, ele gritou por misericórdia como um homem. Ele era um homem quando ele morreu, mas quando ele ressuscitou na manhã de Páscoa, ele provou que ele era Deus. Isso mesmo, ressuscitou dos mortos. Aleluia. Não é de se admirar que o poeta diz, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou.
sepultado, ele carregou os meus pecados para longe. Aleluia. Glória Carregou a Deus. para longe. Ressuscitado, ele me justificou. Justificou é como se você nunca tivesse pecado. Amém? Amém. Você não é feliz por isso? Graças a O Deus. diabo pode te acusar do jeito que for. Se ele te justificou, ele tá perdendo tempo em te acusar de alguma coisa. Que para Deus você não tem nada. Aleluia, graças a Deus. Ele te justificou livremente para sempre. E algum dia ele virá. Ó, que dia glorioso. Aleluia. Deus vos abençoe. Amém. Deus conforte os seus corações e ajude a cada um de nós a nós viver isso que nós ouvimos. Porque isso daqui é alimento sólido para nós. É o que nos ajuda nesta Aleluia. hora. Conforta o nosso coração e nos anima a nós seguir adiante. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Incline sua cabeça. Vamos cantar. Eu amo, porque primeiro Ele me amou. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro Calvário. Vamos nos colocar em pé. E Aleluia. vamos cantar mais uma vez. Foi o amor de Deus que nos fez isso por nós, nos salvando, também nos justificando. Ele fez isso por nós no Calvário. E nós vamos lembrar nessa noite daquele dia no Calvário. O que Ele fez por nós. Glória a Deus. A sua morte, o seu sofrimento foi para nos trazer vida. Sim. Para que você pudesse ter saúde, para que você pudesse ter cura divina, libertação para a Aleluia. sua vida. Glória a Deus. É para isso que o Calvário foi. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro Calvário. Você mesmo agora, faça a sua oração. Aleluia. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito por ti. Você passou um mês e você tem lutado, tem batalhado, mas você tem sido um vencedor. Deus tem te dado força para você vencer. Então agora agradeça a Ele nesse momento, da sua maneira. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua bondade, Senhor. Obrigado por o Senhor ter poupado minha vida, ter me dado vida para estar aqui, Senhor. Poder estar reunido com teus filhos, poder participar da ceia. É um privilégio que Deus deu para você, para mim. Então agradeça a Ele por isso. Ele quer ouvir você dizer obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, quão bom, Senhor, é estar nessa harmonia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Essa paz,
Obrigado, meu Oh Deus, isso alegra o nosso coração, nossa alma. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Talvez aquilo sem intenção, Pai, nós falamos ou pensamos, mas estamos aqui nos rendendo a Ti, dizendo: Senhor, obrigado, Senhor, por o Senhor ter poupado minha vida, poupado a vida dos meus filhos, de cada um de nós. Oh, Aleluia. receba, Senhor, nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Oh, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu amo. Aleluia. Cante com sua alma. Aleluia. Diga a Ele que você ama. Que Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Graças a Deus. Nós vamos aproveitar enquanto estamos em pé e nós vamos ler a leitura da ceia, onde nós vamos ministrar esse momento. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Glória a Jesus. Graças a Deus. Porque eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Jesus. Amém. Ainda em São João, capítulo 13, e versículo 12, nós vamos ler essa escritura. Glória a Jesus. Depois que lhe lavou os pés e tomou suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que vós tenho feito. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Amém? Você é um bem-aventurado? Amém. Graças a Deus, nós somos bem-aventurados. Amém. Porque cumprimos o mandamento do Senhor. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos cantar somente uma estrofe de cima, uma estrofe e o coro, Lá maior. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear.
com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Graças a Deus. Nós vamos orar neste momento, inclinamos nossas cabeças e oramos pelo pão e pelo vinho. Pai celestial, aqui está, Senhor, este pão Aleluia. e este vinho, Senhor, o qual representa teu corpo e teu sangue, o qual foi vertido por nós na cruz do Calvário. E nós oramos e dedicamos a Ti, Senhor, pedindo a santificação deste pão e deste vinho, para que Teus filhos, quando vir à mesa, Senhor, e comer desse pão e beber desse vinho, eles possam receber força, Senhor, força na sua caminhada, na sua jornada, como Abraão recebeu, quando ele vinha vindo da matança daqueles reis, da batalha, e encontrou com Melquisedeque, Senhor. E ali suas forças foram renovadas. E que esta ceia, Senhor, sirva desta mesma maneira para cada um dos teus filhos. Que eles possam ser renovados, Senhor. Porque estamos cumprindo o mandamento do Senhor. E o Senhor disse, faça isso em memória de mim, até que eu venha. Pai, nós oramos e dedicamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E tendo dado graça, o partiu. Glória a Jesus. Disse-lhe Jesus, este é meu corpo e esse é meu sangue, o qual foi vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão e aqui está o vinho. Você é bem-vindo à mesa, no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.